Fala galera, beleza? Quem está preparado para falar sobre Ozark, que já terminou todas as temporadas, já foi o final do Ozark, a Netflix já anunciou que não vai ter mais, é uma pena, é triste, mas tem uma coisa que eu preciso falar. Ladies and gentlemen, tá aí o melhor seriado original da Netflix de todos os tempos. I'm just sick of having blood on my hands, Wendy. It doesn't bother you? You're so desperate to be the good guy. Em janeiro teve a primeira parte da quarta temporada, que foi anunciado como a temporada final, que iam ser divididos em 2 blocos, né? E eu tenho um vídeo na qual eu comentei sem spoiler nenhum sobre a primeira parte da quarta temporada, que tá no link aqui em cima, se você quiser dar uma clicada, dar uma conferida. Só que agora acho que não faz nenhum sentido eu fazer um vídeo que não tem spoilers, porque o que é determinante aqui é a resolução desse seriado, que pra mim está entre os melhores seriados de todos os tempos, pelo menos que eu já assisti, de melhor construção em termos de roteiro, de narrativa, de personagens coadjuvantes, protagonistas, com todos os vínculos familiares de personagens que vêm e voltam e da maneira que eles são encaixados de uma forma muito perfeccionista. Então, para você que não assistiu ainda a segunda parte da quarta temporada, dá uma segurada para ver o vídeo, vê ele depois, para depois você tirar as suas próprias conclusões. Uma coisa que eu levo como conclusão que esse seriado, ele é casos de família, né? Porque todo momento é um familiar se envolvendo na vida ou no que está acontecendo de um certo personagem, na qual vai sempre se envolvendo nos problemas e atrapalhando por muitas vezes, e que na verdade, já começando os spoilers, é que nem todo mundo morre. Então tem alguns personagens que acabam se tornando bem pragmáticos e previsíveis do que possa acontecer. Primeiramente falando do cartel em si, que tem o cabeça-chefe, que é do Omar Navarro. Esse personagem, ele cresce muito e aparece muito na terceira temporada, e dá mais agradecimento ao personagem. Na quarta temporada, o sobrinho dele, que é o Ravi, entra também com muito poder no seriado, que pelo menos dá muita atenção, e eu gostei muito da entrada do sobrinho dele, que já descartado, depois já entra a mãe dele no meio. Depois falando da família da Ruth, que é da Julia Garner, que primeiramente, acho que na primeira temporada, o tio dela tem um certo envolvimento e já vai pro brejo. O pai dela na segunda temporada entra com uma certa relevância do que possa interferir na vida do que a Ruth tá lidando com a família dos Birds, também já vai embora. A terceira temporada mostra ela muito vulnerável, porque a única coisa que sobra pra ela são os primos dela, e ela se sente responsável por isso, que depois, consequentemente, também, que já faz uma interferência pra quarta temporada, porque já todo mundo morre também, ela fica só com outro primo. E, finalmente, falando da família dos Bird, que eu queria agradecer muito ao Jason Bateman e a Laura Linney pela interpretação que os dois têm. A Laura Linney, pra mim, é a maior personagem do seriado em si, ela que tem o maior ciclo por volta dela, as maiores interferências de que pode acontecer de bom e de ruim, das resoluções. Eu acho que essa personagem da Wendy, ela se torna pra mim uma das minhas mais favoritas de todos os seriados que eu já assisti. É incrível o poder de evolução de um personagem que a Laura Linney fez com essa Wendy, e pra mim ela se torna disparado a minha personagem favorita do seriado inteiro. Eu acho que, claro, com a Julia Garner e o Jason Bateman fazendo o Marty e a Ruth, eles têm um complemento, um ciclo ali, um triângulo entre eles de ódio e de amor, porque você vê por muitas vezes que o Marty gosta muito, se importa com a Ruth, mas tem uma rixa muito pesada entre a Wendy e a Ruth, e que isso é muito levado entre casos de família, porque os envolvimentos dos filhos do Marty e da Wendy com a Ruth também se envolve muito. Só que a personagem da Wendy, ela tem uma importância tão grande, porque na terceira temporada ela tem o irmão dela, na qual tem interferências na história, que eu acho que cresce muito o seriado com a presença do irmão, porque as coisas sempre ficam muito vulneráveis quando o irmão dela está presente por problemas mentais, como realmente é caracterizado o personagem. E depois, na quarta temporada, a importância do pai dela, de novo uma questão familiar se envolvendo, e também se torna muito vulnerável, muito tenso, até mesmo que possa atrapalhar do que o Wendy e o Marty estão fazendo, né, na lavagem de dinheiro. E na verdade nós temos uma conclusão aqui, na qual a Netflix, é claro que a jogada de marketing dela para falar que são coisas espantosas, os atores estão dando entrevistas falando que realmente eles ficaram chocados com o final. A verdade é que o final não tem nada de chocante. A Wendy tem um poder de persuasão de uma coisa assim inacreditável, a maneira que ela consegue lidar com todos os problemas, resolução, ela trazer as pessoas certas pro lado dela para poder proteger a própria família,
família, na qual é o ponto fraco dela, são os filhos dela, que mostra até um momento de loucura dela. Essa personagem, realmente ela é maravilhosa, a Laura Linney, o que ela fez nesse seriado, e o Jason Bateman realmente sabendo da importância do que a Wendy estava fazendo, do que ela poderia fazer nesse seriado, ele realmente seguiu os passos dela, e é assim que tinha que ser feito, né? E concluindo o seriado para a família dos Byrde, a gente vê que realmente ela conseguiu fazer aquilo de acordo com o planejamento dela. Eu acho que se torna previsível, porque de nenhum momento ela falhou no seriado, ela não tem falhas, ela tem vulnerabilidades que é da própria família dela, mas o relacionamento dela com o próprio cartel, nos business dela, do lado político, da maneira de se envolver com as outras pessoas poderosas, ela nunca saiu por baixo, ela sempre se saiu por cima, então não seria assim, muito diferente ela não conseguir fazer aquilo que ela quer. O Família Cartel mostra de uma coisa meio que previsível, de acordo com o que estava se levando, porque, claro que muita interferência da Wendy, acho que a irmã do Omar Navarro, a Camila, né, que é a mãe do Ravi, ela consegue fazer exatamente o que ela queria no início. Ela tentou fazer algo no começo do seriado que não deu muito certo, que ela tentou matar o Omar Navarro, não deu certo, e com isso a Wendy sabe jogar o jogo e fazer com que ela siga esse caminho, e esse é o caminho certo para ela ter o poder. E para mim, acho que o final que se torna não chocante, mas pelo menos é claro que a personagem da Julia Garner, da Ruth, todo mundo gosta dela, porque o Ozark sem ela não seria o Ozark, apesar da importância do Marty e da Wendy, nada existe sem a Ruth. Eu acho que de tudo que a Ruth fez, da importância do extremismo que ela levou, da emoção, realmente são de atuações assim espetaculares do que essa atriz, a Julia Garner, fez, e acaba se tornando meio que previsível a morte dela. É claro, porra, ela tá matando todo mundo do cartel, ela vai ficar viva? Eu só achei que no final, acho que pelo menos algo a mais poderia ser feito, ou que tivesse alguém para proteger, uma troca de tiros, uma perseguição, que pudessem dar mais chances para Ruth, mas acaba se tornando um final triste, porque eu praticamente não queria que ela morresse, mas de uma forma muito simples, rápida. É claro que teve um momento de tensão que foi muito bem dirigida pelo Jason Bateman, que ele é o diretor do último episódio, e no finalzinho, no último minuto, aquele investigador chato que, enquanto que a história tá correndo para diversos lados, existe aquela pontinha chata que fica incomodando o tempo todo. Velho, naquele momento eu não sabia muito no que poderia acontecer, porque eu já sabia que o seriado tava acabando, e eu falei, o que pode acontecer? Porque o cara descobriu todos os problemas do irmão da Wendy, da maneira que eles lidaram com toda a situação, e no finalzinho, realmente o menino, o filho, o Jonah, tem uma cena que é muito parecida com a da segunda temporada, quando ele aprende a atirar, realmente com aquele moço, aquele velhinho da primeira temporada, quando eles, que era o dono da casa original, ensina ele a atirar, ele tem o mesmo movimento, a mesma piscada, fecha os olhos e blum, e dá no cara. Eu acho que isso fecha de uma maneira muito gratificante. Eu gostei muito do final, apesar de ser finais bem previsíveis, nada chocante, porque de chocante não teve nada. Chocante fosse se a família dos Byrdes teria morrido ou alguma coisa do tipo. Existem algumas cenas prontas para trailer nesse seriado. Acho que uma das principais é a do carro capotando, porque ela serve como marketing para a quarta temporada. E essa cena que mostra lá no comecinho do início da quarta temporada, da primeira parte da quarta temporada, ela tem a repetição dela de uma forma mais extensa para poder dar mais tensão, por ser uma coisa mais dramática, só que não aconteceu nada. Então, assim, o carro capota, eles não acontece nada, pega um táxi e vai para casa sem nenhum arranhão. Eu acho que virou uma cena para trailer, para chamar marketing para um filme, porque na narrativa da história mesmo não aconteceu nada. Então, uma nota que eu dou de uma maneira geral, mesmo de uma forma já conclusiva do que foi Ozark, pra mim, Ozark é nota 10. Ozark é sensacional. É um seriado que você não pode deixar de assistir na sua vida, porque tem muita qualidade de roteiro, de narrativa, de personagens, de coadjuvantes e protagonistas. É uma história muito boa, de muita inteligência, que dá muita informação e que não para. E pra você que já assistiu e gostou muito, comente aí nos comentários e vamos discutir sobre Ozark. Beleza, galera? Valeu por esse vídeo longo, mas tamo junto. Abraço.